Fala YouTube, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre resultado de paciente. Por que eu quis falar especificamente dessa paciente? Porque ela perdeu quase 10 quilos em apenas 6 meses e sem sofrimento, tá? Quando ela me procurou? Ela me procurou em dezembro de 2025, ou seja, era uma época onde logo viriam, né, Natal, Ano Novo, férias e tudo mais. E eu sempre falo que os melhores pacientes são aqueles pacientes que me procuram em dezembro, porque eles vão gerar mais resultado porque eles passam pelo pior momento, que é férias. E ela me procurou em dezembro, onde ela queria emagrecer, melhorar a autoestima dela e tudo mais. Só que ela vinha de uma alimentação extremamente desregrada, sem rotina, achando que estava fazendo certo em alguns pontos, mas fazendo muito errado, né? Então era uma paciente sedentária, não fazia exercício físico nenhum, não gostava e não gostaria de fazer naquele momento. Ela era professora, então ela fazia as refeições dentro da escola, almoçava na escola, levava comida, mas almoçava lá, fazia os lanchinhos lá e só jantava em casa, né? Então ela começava o dia dela fazendo o quê? Comia ovos, achando, tô arrasando, porque ovo na dieta pode. Só que daí vinha a bomba. Ela não comia pão, mas ela colocava café com leite e açúcar. 2 colheres de açúcar dentro dessa xícara de café. Até aí, ok, aí ela comia torradinha nos intervalos, tanto da manhã quanto da tarde. O almoço dela era carne, arroz e salada, mas bem pouco. 5 da tarde, quando ela chegava em casa, ela tava morrendo da fome e não conseguia esperar até a janta. Aí ela comia o quê? Pão, presunto, queijo e margarina. Esse era o básico. E aí depois, lá pelas 8h30, ela jantava. Só que daí na janta ela comia algo do tipo, só os ovos, ou só uma carne chapeada, ou ela pedia uma pizza, ou ela comia nuggets congelado, né? Então, coisas rápidas, práticas e que, né, sustentassem, fosse uma fonte de proteína, mas que tivesse sabor ali, né? E praticidade principalmente. Então, fui questionar, como é que tá o teu intestino? Fico 3, 4 dias sem evacuar. Então, intestino totalmente regulado. Tem distensão? Muita. Muita distensão, muito estufamento. Então, se sentia muito mal. Solicitamos exames para ver como é que estavam essas vitaminas, esses minerais, né? Ela tinha 2 filhos, marido, casada. Ela tinha preguiça para fazer comida. Ela não gostava de cozinhar. Muito doce depois da refeição, então ela também tinha os beliscos de doce dela, tanto depois do almoço quanto depois da janta, principalmente em casa, né? Amava comer chocolate e acordava muito de madrugada, né? Ela não tinha um sono tão regular, então ela acordava muito, demorava para dormir e acabava acordando bastante. Então começamos pelo básico, por isso que entra a questão. Às vezes a gente quer mudar tudo na nossa refeição. Né, comia totalmente errado e a partir de agora começa a comer tudo certo. Muitas vezes não adianta, né? A gente não constrói um hábito novo tirando todos os hábitos antigos. Então, muitas vezes a gente precisa começar a incluir ao invés de excluir. Que foi o que a gente fez? Então, a gente começou a incluir as frutas, a gente começou a incluir as saladas, os legumes, as proteínas nos horários certos. Então, para isso, gerar um melhor aporte de proteína, melhorar essa saciedade, até por conta de fibra, de proteína, melhorar esse processo de evacuação dela, de ela conseguir ir ao banheiro e tudo fluir. Então, quando ela voltou no primeiro mês, a gente fez esses ajustes no plano, botou mais proteína, botou mais fruta, botou mais salada e só tirou o açúcar daquele café dela, que ela tomava todos os dias, né? 2 colheres de açúcar no café, então tiramos. Então, no primeiro mês, vitória. Conseguimos tirar o açúcar do café. Ela veio toda feliz, dizendo, Lu, sofri, óbvio, mas eu consegui realmente tirar 100% do açúcar. Então, aquele açúcar que tinham, que eram por mais que 2 colheres, mas era todo dia, já não existia mais no plano diário dela. Ela começou a incluir mais fruta de manhã, começou a botar mais fruta saladas e frutas nos horários ali do almoço e da janta, né? O intestino começou a melhorar, mas não tanto, né? Isso vai um paciente cada vez, ainda não fazendo exercício físico. As proteínas, ela começou a aumentar, então, em vez de só torrada, vamos botar um patezinho de ovo, um patê de frango, um creminho de cottage, ricota, um queijo, né? Para ter um pouco mais de proteína, que foi o que a gente foi fazendo, para que ela não chegasse em casa com tanta fome.
né? Então, quando chegava o final do dia ali, 5 horas, ela conseguia muito bem esperar até o jantar, que seria entre 7h30 e 8 horas. E aí ela começou a regular essa parte do jantar, de ter comida. A gente colocou um carboidrato, uma batata, um arroz junto com aquela carne, uma salada, legumes, e aí a gente foi moldando e melhorando. Então ela foi voltando ao longo dos meses, né? Então ela voltou ali em janeiro, e mesmo em janeiro, pós-férias, porque ela ainda estava de férias, como ela era professora, ela ainda estava de férias, então ela conseguiu, né, ter esse resultado mesmo de férias. Então ela perdeu 2 quilos e 2% de gordura sem fazer exercício físico, tá? Só melhorando a alimentação. Mas o que que foi? Constância, né? Todos os dias fazendo. Voltou em março depois, né? O intestino melhorou, mas ainda não 100%. Começamos a suplementar com pré-biótico, o que já foi bem melhor a partir dali, em abril em diante, né? Então, desses resultados, melhorou o lanche da tarde, ainda continuava sedentária, estava pesando a comida para ter noção de quantidade, e ela voltou em abril. Em abril foi um mês mais desregulado, vamos pensar, porque ela voltou a comer algumas coisinhas que ela comia, né, de chocolate ali, mais beliscadas, teve Páscoa no meio desse processo, o que teve chocolate presente, ela ganha muito chocolate, então teve o chocolate, com mais frequência, então muito mais açúcar, mas mesmo assim ela conseguiu emagrecer ainda mais 1 quilo, 1,5 kg foi, né? Mas mais 1 quilo ali ela conseguiu emagrecer, mesmo num momento ruim e sem treinar. E eu todos os meses, desde dezembro, fulana, vamos treinar, fulana, vamos treinar. E ela, ai, não, vamos ver, ficava me enrolando, né? Até que ela voltou agora em julho, né? Que no caso agora fizeram aí 6 meses de acompanhamento nutricional comigo. E aí ela falou que começou a treinar. Então eu estava treinando, né? Começou a treinar na academia 3 vezes na semana, tá fazendo cardio, fazendo a musculação dela. E aí, nesses meses aí, o resultado já foi bem maior, né? Olha a importância do exercício físico. Então, ela foi lá ela perdeu só nesse mês quase 4 quilos, tá? Só de incluir o exercício físico 3 vezes na semana, para vocês verem a importância do estímulo. Então, quando a gente fala, cheguei no efeito platô, o que eu preciso fazer? Muitas vezes, lógico, rever plano alimentar, que é o que a gente fazia aqui, né? A cada 2 meses que ela tava em consultório, mas a gente ainda assim precisa desses estímulos de exercício. Então, foi lá, botou a musculação, com certeza isso vai dar um resultado muito massa a longo prazo no corpo dela, na parte estética. Então a gente vai conseguir ver bons resultados aí também, né? Então a gente precisou nesse mês agora começar a ajustar essa questão do que comer antes de treinar, do que fazer, né? Ali antes de treino, depois de treino, como ela treina mais pro final do dia e ela vai jantar depois, então a janta vai ser o pós-treino dela, e esse lanche da tarde que a gente vai ter que aumentar um pouco mais esse aporte de carboidrato para gerar mais energia para ela, né? Ela ter uma melhor performance. Pedir para ela aumentar o volume de musculação, porque ela tava fazendo muito cardio. Falei para ela, foca na musculação, faz um dia de cardio ou faz o cardio depois, mas deixa para gastar a tua energia lá na musculação e depois você faz o cardio com o que sobrar para oxidar um pouco mais de gordura. Mas foi bem importante a gente ter essa questão. E a partir de agora, né, estamos aí em julho, então ela veio aí no acompanhamento, então fazem 6 meses, e no total a gente perdeu aí 10 quilos de balança quase, mas a gente perdeu 7% de gordura. E para quem faz avaliação física, vê a importância disso, né? Só que ela perdeu esses quase 10 quilos de gordura, e de massa magra, olha o percentual que ela perdeu 800 gramas só, não deu nem 1 quilo de massa magra, o resto foi só gordura. Ou seja, todo o emagrecimento dela foi só gordura, só tecido adiposo. Mas isso porque muito se deve à questão de eu estar ali controlando proteína, pedindo para ela consumir a quantidade certa de proteína, né, para não ter essa falta, para a gente conseguir ter um emagrecimento eficaz, porque muitas vezes os pacientes focam tanto em balança, mas perdem muita massa muscular, o que não é um emagrecimento saudável, não é um emagrecimento bonito muitas vezes, né? Então, esse resultado aí dessa paciente, né, que perdeu aí
né, que saiu de uma vida totalmente sedentária, com muitas dores, com muitas questões da parte intestinal, e a partir de agora já tá melhorando, né? O intestino já tá fluindo mais, começou a fazer exercício, e ela falou: Lu, por que eu não comecei antes? E eu sempre falo para vocês, pacientes, comecem o exercício o quanto antes, mas aí entra preguiça, procrastinação, a gente vai botando outras prioridades na frente e o exercício vai ficando para depois. Mas o quanto ele é importante pro resultado, claro, para, né, melhorar mais ainda esse resultado, que foi o que aconteceu nesses 2 meses que ela treinou, que ela começou a treinar 1 mês, né, mas que deu esse resultado, e também pra tua autoestima, mas também pra tua disposição, sabe, de tu ter mais energia, de tu ter força, de tu querer viver mais, parece, sabe, é essa sensação que a gente fala que sente. Então isso é uma das coisas muito legais, assim, né, de a gente avaliar nos pacientes essa melhora, realmente essa mudança de estilo de vida, e não só fazer a dieta, porque fazer a dieta qualquer um faz, pega na internet e faz, mas a partir do momento que a gente muda os hábitos, a gente constrói hábitos novos, e isso se deve ao ponto de a gente fazer devagar e constante, e não fazer uma coisa extremamente diferente do nada, é algo que vai ser construído, sabe? Então a gente tem que sempre focar e pensar em melhorar esses hábitos pequenos, com incluir mais, né? Em vez de só pensar no excluir, né? Ir colocando e moldando, sabe? E fazendo aos poucos. Não adianta ela lá no primeiro mês talvez começar a fazer o exercício físico lá em janeiro, que em março ela ia desistir. Então foi no tempo dela. Eu respeitei esse tempo dela, que também foi muito importante, mas é algo que precisou ser construído, né? Então eu fico muito feliz com esse resultado. Estamos ainda no processo, né? Ela já perdeu quase 10 quilos, mas ainda dá para perder mais, né? Ela tá hoje com 33% de gordura, então ainda temos um bom percentual de gordura aí para eliminar, né? E com a ajuda dela, a dedicação dela, né, a insistência dela, a disciplina dela, eu tenho certeza que ela vai conseguir, né? E aí eu queria deixar esse depoimento, talvez você se identifique com essa paciente, entenda que tu não precise fazer todo 100%, não precisa começar fazendo tudo, abraçando tudo. Começa no incluindo mais, vai fazendo um passo de cada vez, respeite o tempo que o resultado ele vai chegar, mas sempre estimule, não fique sempre fazendo as mesmas coisas, sabe? Então a gente estimulou de formas diferentes, a gente incluiu o exercício, foi, né, moldando quantidade do cardápio, que foi muito importante para o resultado também. Se você gostou desse vídeo, conhece alguém aí que se identifica, né, com esses hábitos ruins aí de alimentação, quer melhorar os hábitos, manda esse vídeo para essa pessoa, tá? E curte aqui e comenta e se inscreve também no canal, e a gente se vê aí no próximo depoimento aí de algum paciente, né? Algum estudo aí de caso de algum paciente que também foi sucesso, que eu queira compartilhar. Eu vou compartilhar um pouquinho mais esses resultados, né? Desses pacientes que vêm tendo bons resultados, até para você se estimular, né? Até para você se identificar e ver que sim, é possível emagrecer sem sofrer.